Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra desse dia de hoje, do sábado pela manhã, lendo esse texto. O apóstolo Paulo, ele convida a todos, né? Ele, por meio de Jesus Cristo, lhe dá graças, ele convida todos nós a darmos graças ao Senhor. E aqui ele fala, no verso 12, que Romanos capítulo 1, no verso 12, quer dizer para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Aqui o apóstolo Paulo está animando, né, dizendo que quer muito ver os irmãos, quer repartir as bênçãos espirituais com eles, para que eles sejam fortalecidos, e Paulo também. Como é importante a gente repartir bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais é aquela que você quer estar junto, coletivo, adorando, buscando a Deus, você contando as suas experiências com o Senhor, você animando o outro para permanecer firme, permanecer de pé. E é tão bom você poder compartilhar, viver esses momentos em comunhão. É por isso que a Bíblia nos orienta a vivermos em comunhão. Nós precisamos estar em comunhão, no coletivo, com pessoas, porque nós precisamos repartir bênçãos espirituais. Aqui o apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele fala que quer muito ver os seus irmãos e repartir com eles as bênçãos espirituais, com todos eles, para que eles sejam fortalecidos. Como é importante estar junto, como é importante aqui o apóstolo Paulo, ele enfatiza sobre estar juntos, em comunidade, em comunhão, juntos com outras pessoas da fé, juntos, declarando a mesma coisa que o teu irmão declara, a fé em Jesus. É muito bom estar juntos. E aqui ele nos convida, ele nos ensina, né, que nós devemos estar juntos. E ele aqui, ele ainda vai dizer que muitas das vezes ele quis visitar os irmãos, mas ele foi impedido, porque às vezes ele era preso, às vezes ele era retido em algum lugar, em alguma cidade. Então, que nós possamos aprender, né, com o apóstolo Paulo a cada dia, com o nosso Senhor Jesus, porque o apóstolo Paulo foi um servo do Senhor, foi um apóstolo que viveu uma experiência com o Senhor, e essa experiência que ele viveu de encontrar Jesus no caminho, ela até hoje, ela é ensinada, e ela até hoje, ela é vivida por muitos de nós. Eu, por exemplo, eu tiro a aplicação todos os dias para minha vida, porque assim como o apóstolo Paulo, ele era um homem perverso, mau, era um homem inteligente, né? Mas ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele prendia. Então ele tinha, né, uma sede de prender os cristãos, até que um dia ele se encontrou com o Senhor, e a partir desse encontro ele mudou a sua vida, a sua perspectiva, porque ele viu ao Senhor, ele falou, ele ouviu a voz de Deus. Então o que eu quero dizer para você, que essa experiência que ele viveu é compartilhada até hoje, e essa experiência que ele viveu me ensina muito, me ensina que a partir do momento que eu tenho um encontro real com o Senhor, a minha vida precisa mudar, a minha vida muda, eu deixo de ser quem eu era para ser uma nova criatura, para ser uma nova pessoa, porque o impacto de conhecer, de ter um encontro com Deus, ele muda a nossa vida em todas as atmosferas, em todos os ângulos, em toda a conduta. Então eu quero dizer para você, meu irmão, compartilhe suas experiências de fé com outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele aqui deixou registrada a sua experiência para que nós vivêssemos elas hoje, para que nós entendêssemos e aprendêssemos e ouvíssemos e extraíssemos alguma coisa dela hoje. Assim como é para todos que leem a passagem e o livro da conversão do apóstolo Paulo. A nossa experiência, ela não vai servir para a experiência do outro, mas ela vai edificar a fé do outro. Por isso que é bom você estar em comunhão, compartilhando as suas experiências com o Senhor e compartilhando bênçãos espirituais, porque a partir de uma reunião, muitas pessoas começam a louvar, cantar, são batizadas pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, com fogo, né? E é maravilhoso. Então, que você e eu possamos buscar viver em comunidade, em comunhão, e visitar os nossos irmãos, para que essa chama, né, venha a cada dia mais acender. E outra coisa que eu aprendo aqui nessa lição, o apóstolo Paulo tinha um desejo de visitar os seus irmãos. Como visitar os nossos irmãos é importante. Como procurar saber dos nossos irmãos é importante. Ele fala aqui que o desejo dele quero muito que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido. Ele sempre quis ir visitar as pessoas, os seus irmãos em Cristo. É importante a gente estar juntos, visitar, procurar saber
Por quê? Porque ele tinha preocupação que as pessoas deixassem de caminhar, que as pessoas esfriassem na sua fé. Então a gente precisa estar ligados para isso. Às vezes nós estamos bem, nós estamos aquecidos espiritualmente, mas o nosso irmão do outro lado pode estar triste, pode estar frio, e o desejo do apóstolo Paulo era esse, de animar um ao outro. Nós precisamos, por meio da fé, animar o outro. Que você fique com essa palavra nesse dia. Tenha um sábado abençoado. Deus te abençoe em nome de Jesus.